Bom, a semana 14 aí vai se encerrando, né? Mais uma. Agora, verdadeiramente, estamos próximos dos playoffs, né? Do fim dessa temporada. Uma semana aí que já termina com uma notícia muito ruim, né? Que a gente vai falar um pouco um pouco mais, né? Além no resto do vídeo sobre a lesão do Carson Wentz, né? Que realmente tirou ele da temporada. A gente até fica bem triste, né? Que essa temporada, acho que o número de lesões até foi condizente com o que sempre mas o que surpreendeu foram tantos jogadores importantes, né? Então acho que por isso que a gente fica, né, sem saber muito o que falar, que é muito ruim, né, isso, ainda mais um cara que nem ele agora, que era super candidato a ser MVP, né? Provavelmente o Eagles não vai tão longe assim, né? Afinal, perde o principal jogador, mas faz parte, né? E agora o Marcão e eu estamos empatados, o Marcão me alcançou no nosso ranking aí de apostinhas. E o Michel ficou pra trás, né? Acabou aí confiando no Cleveland Browns, é o que dá. Eu não posso falar nada porque eu votei no Tampa Bay contra o Lions, né? Mas foi quase. No final tava empatado e ainda quase deu boa. Mas então é isso aí, vamos começar então com o jogo de quinta, né? Parece que já faz 1 milhão de anos com tanta coisa que aconteceu esse final de semana. Mas acho que New Orleans e Atlanta Falcons, né? Foi um jogo bem estranho, na verdade, né? O Matt Ryan foi interceptado 3 vezes. Pois é. De novo, né? E o Atlanta conseguiu vencer. O Kamara saiu no começo da partida, né? Com um problema também de lesão. E aí ficou difícil, né? Pro ataque do Saints. Acho que eles não conseguiram se encontrar, né? Porque tava tão acostumado a fazer esse jogo, né? O Ingram até não teve uma partida horrorosa, mas também não conseguiu fazer nada demais, né? A defesa do Atlanta jogou bem. Mas eu achei muito curioso, né? Eu assistindo o jogo, aí o Matt Ryan era interceptado, daí era a bola do Saints, daí não acontecia nada. Daí, de novo, o Matt Ryan era interceptado. Ele foi interceptado em 3 de 5 passes, né? Foi alguma coisa assim. Foram 2 seguidos. Então, realmente foi uma atuação bem curiosa. E eu não consigo nem explicar direito como que o Atlanta conseguiu vencer esse jogo desse jeito, né? Porque a gente geralmente vê um quarterback ou um time com 2 turnovers, o time já perde o jogo. Agora com 3, né, desse jeito, e não foi a primeira vez essa temporada, né? Mais de uma vez que o Matt Ryan é interceptado 3 vezes e o Atlanta vence, então talvez eles tenham encontrado aí o segredo dos títulos. É só o Matt Ryan ser interceptado 3 vezes? Pois é, o Atlanta ganhou por causa da sua defesa. A secundária tá jogando muito bem, tá sendo uma das melhores das últimas semanas, conseguiu segurar esse jogo, também pressionando o Drew Brees, conseguiu levar vantagem, principalmente depois que o Kamara saiu. Os Saints terminaram com 52 jardas terrestres no jogo. Bem anormal esse número, principalmente pelas últimas semanas. Fez muita falta ele. O Matt Ryan realmente não foram erros comuns assim, né? Foram erros de jogador principiante, né? Passes bem ruins, forçando bolas, principalmente pelo lado do Latimore, né? Você já conhece o jogador, ele é um grande cornerback, você não pode errar tanto. Mas eu acho que o Falcons conseguiu pelo menos cansar um pouco a defesa do Saints. Eles controlaram o relógio quase 10 minutos a mais, né? Isso foi muito importante, porque é o Saints que estava controlando o relógio nos últimos jogos, principalmente pelo seu jogo terrestre, né? E aquela bola final interceptando o Brees, né? É muito difícil ver o Drew Brees sendo interceptado, mostra como essa defesa tem jogado muito bem, né? Eu acho que esse jogo mostra como essa unidade está muito forte. Fica um ponto de interrogação nesse ataque, né? Ele funciona muito bem às vezes, mas o Matt Ryan está muito irregular nessa temporada. E a gente sabe como irregularidade não funciona nos playoffs. Mas eu acho que não é uma derrota que significa muito para o Saints, ainda mais por causa do jogo de quinta-feira. Foi um jogo relativamente até bom, mas não foi o máximo das duas equipes, porque é um jogo de quinta-feira e o Saints também sofreu com muitas lesões na defesa. Né? Então é sempre uma crítica em cima desse dia, né? Quinta-feira, que os jogos são sempre abaixo do nível. O Drew Brees ficou bem de cara, né? Ele falou muita coisa aí sobre isso, né? E realmente a galera vai muito cansada, né? Pois é muito difícil jogar, mas eu acho que o Falcons continua muito vivo ali, né? Já disputando junto com os Panthers, os Saints também, e está sendo, acho que agora, a divisão mais interessante de acompanhar, né? Porque os 3 têm chance de ir para os playoffs. Então, mas foi um jogo bem... Os 3 dependem só de si mesmos. Exatamente. E tem confronto do Falcons com o Saints também, né? Então, uma divisão bem interessante. Vitória muito importante para os Falcons. Eu acho que essa derrota não tira o brilho do Saints aqui, né? Foi uma derrota bem normal.
Eu acho que é uma vitória que diz mais sobre o Falcons do que sobre o Saints, né? Até porque, como o Michel falou, muitas lesões durante o jogo. Muitas mesmo, e eu acho que isso faz muita diferença em duelos equilibrados como esse, principalmente quando você perde o Camara, né? A gente viu como esse jogo corrido acabou se tornando muito fácil de marcar, né? A defesa do Falcons, que é uma boa defesa, mas eu acho que o jogo corrido do Saints em um dia normal é melhor que a defesa do Falcons, e óbvio que sem o Camara ficou muito mais fácil, mas eu acho que quando você entrega a bola 3 vezes pro seu adversário, você só vence se a sua defesa fizer a diferença. Então, foi o caso do Falcons, né? A gente viu que no final da partida, aquele turnover espetacular, né? Ali na end zone. Então, o Falcons acho que mereceu vencer. A gente sabia que ia ser um jogo muito equilibrado, foi até difícil para apostar, né? A gente ficou meio assim, a gente acabou apostando no Falcons. Mas você acabou indo no Saints, que eu acho que poderia ter ido para qualquer lado. Eu acho que as lesões tiveram um papel muito, muito fundamental. Eu acredito nessas 3 equipes dessa divisão nos playoffs, né? Eu acho que o Falcons tem totais condições se essa defesa continuar jogando assim, mas óbvio que o Ryan tem que cuidar um pouquinho melhor da bola. Não é todo jogo, embora esse ano ele esteja mostrando que em todo jogo que ele foi interceptado 3 vezes a equipe venceu, uma hora eu acho que isso vai acabar castigando o time, não tem como, né? E o Falcons pode acabar correndo risco de ficar fora do playoffs, mas acho que se tudo correr como normal, eu acredito que essas 3 equipes devam estar nos playoffs. E eu acho que pro Saints ter esse tempinho agora, né, para que esses jogadores retornem, principalmente o Camara, ele é muito importante que ele retorne para essa equipe. Eu acho que o Saints continua brigando alto, mesmo com os desfalques, a equipe conseguiu levar o jogo equilibrado até o final, fora de casa, contra uma equipe muito forte, né? Então, o Saints está muito vivo, mas bom ficar de olho nessas lesões, né? A gente sabe que nesse momento da temporada, qualquer tipo de desfalque pode fazer a diferença. E agora, falando ainda sobre a NFC, né? Vamos falar aí da vitória do Carolina Panthers contra o Minnesota Vikings, né? Todos nós erramos aqui esse jogo, né? Mas também era um jogo que não era tão fácil de se prever, né? Porque o Carolina é um time bom, a gente sabe disso, é um time muito competitivo. Jogava em casa, né? E quer ou não, esses jogos assim entre 2 times que são quase do mesmo nível, né? O Vikings ainda é superior, né? Não dá pra prever tanto, né? E acho que foi um jogo bem justo, né? O Carolina fez uma partida espetacular no sentido do jogo terrestre, né? Sim. Foram mais de 200 jardas, o Ken Newton correu para 70 de novo, né? Não tem nem palavras nesse quarterback, é muito, muito bom nisso, né? Só que, de novo, só lançou 137, né? Então o jogo aéreo não funciona tão bem, né? Eu acho que ainda nos playoffs, se continuar desse jeito, não vai longe. Eu acho que pode vencer um jogo, talvez até 2, surpreendendo, mas acho muito difícil chegar ali num Super Bowl verdadeiramente sem o jogo aéreo funcionar, porque eventualmente o Vikings, por exemplo, se jogar de novo contra o Vikings, só que em Minnesota, é difícil, você vai usar a mesma estratégia? Exatamente, é muito complicado. Mas acho que a defesa do Carolina jogou bem também, né? O Case Keenum foi interceptado 2 vezes dessa vez, né? Não acho nem que isso também seja um sinal de que o Case Keenum voltou, né? O verdadeiro Case Keenum, até porque ele, no geral, não teve um jogo ruim. Né? Claro que ser interceptado 2 vezes nunca é bom, mas não dá pra dizer que a culpa inteira da partida foi dele, né? Acho que realmente foi bastante mérito aí do Carolina, que soube jogar essa partida, e também o Vikings jogando fora de casa, eventualmente ele ia acabar perdendo um jogo, né? Difícil, viaja, tem um monte de fatores, né? Tem o cansaço, tudo, mas acho que no geral foi um jogo bem interessante desses 2 times para saber como que são eles também, né? Total para os Panthers, fez uma partida, uma das melhores na temporada, se não for a melhor, principalmente da defesa. A gente sempre fala como é difícil chegar no Case Keenum, porque a proteção está muito boa, ele está sabendo cuidar bem da bola. E a defesa do Panthers fez o que sabe fazer de melhor, que é sacar o quarterback. Foram 6 sacks. Nenhuma outra equipe conseguiu chegar tanto no Case Keenum nessa temporada, mostrando como essa defesa tem jogado muito bem. Os turnovers também ajudaram muito o time, né? O Case Keenum, eu acho que ele fez um bom jogo. Eu acho que ele fez um bom jogo no geral, apesar das interceptações. Eu acho que ele conseguiu comandar algumas boas campanhas nesse jogo. A segunda interceptação não foi culpa dele, né? O recebedor acabou não conseguindo pegar a bola, acabou escapando. Mas mérito total para o time dos Panthers. Como você falou, o Ken Newton correndo com a bola é o melhor, né? No final ele acabou fazendo uma corrida muito longa, decidindo o jogo, né? Chegou já na Red Zone, que fez o terceiro touchdown do Stewart. Mas ele precisa lançar mais. De novo, né? Não foi um jogo nem de 200 jardas, não precisou, mas uma hora vai precisar, principalmente se chegar nos playoffs.
né? Porque se alguma defesa conseguir anular esse jogo terrestre, conseguir limitar o Ken Newton, ele vai precisar lançar. É interessante também ver como esse ataque terrestre conseguiu explorar uma das melhores defesas contra a corrida, né? O Stewart não estava bem nesse ano, conseguiu passar das 100 jardas, 3 touchdowns, então foi bem interessante nesse sentido. Eu acho que o Panthers aqui... É difícil ver quem que é um pouco melhor aqui ou não. Acho que está no mesmo nível dos Falcons, né? Está no mesmo nível dos Falcons. E dependendo das lesões do Saints também, não é nada absurdo, né? Imaginar que os Panthers consigam levar essa divisão também, né? E do outro lado, o Vikings, eu acho que entra no mesmo caso do Saints. Não é uma derrota que vai tirar os méritos do time também. Eu acho que continua muito forte, é um dos principais times dessa conferência, né? Eu acho que é uma defesa muito forte ainda e tem tudo para pegar uma folga nos playoffs. A tabela é relativamente bem tranquila. Não acredito que os Vikings vão perder mais um jogo agora, então... Eu acho que agora com o Carson Wentz fora, provavelmente o primeiro lugar seja deles, né? Então é uma derrota que podia acontecer. Foi para uma equipe muito forte, né? Nada fora do comum, então é um jogo que não deve preocupar nem um pouco o torcedor dos Vikings. Acho que o destaque foi para a tática usada pelo Panthers nessa partida, porque a equipe não vinha lançando bem, né, pelo ar, não lançou bem de novo, em termos gerais, nessa partida, mas a defesa funcionou muito bem, né? A gente esperava que essa defesa tivesse funcionado na última semana, ela acabou vacilando, mas enfrentando um ataque que vem sendo muito explosivo, né? E que vinha protegendo muito o Case Keenum, a gente não via ele sendo interceptado nessa temporada. E você viu aí, né? 2 interceptações mudou totalmente a história do jogo. Então a tática usada pelo Panthers, correndo muito bem com a bola e usando a sua defesa, né? A defesa aparecendo contra essa equipe dos Vikings foi perfeita. O jogo a gente já sabia que ia ser equilibrado até o final, mas eu acho que esses pequenos detalhes fizeram a diferença. Eu acho que o Panthers precisa ser mais regular, né? Acho que tem que jogar... Tem algumas partidas em que a gente espera muito da defesa e ela acaba não funcionando. Essa a gente sabia que ela teria que aparecer. Se ela não aparecesse, provavelmente o Panthers não teria ganho esse jogo. Ela apareceu, então eu acho que a questão, assim... O quanto o Panthers pode atrapalhar os outros times no playoffs, o quanto o Panthers pode ir longe, eu acho que passa muito por essa questão de ser mais regular, né? Acho que essa defesa é muito importante que ela jogue bem sempre, porque eu acho que esse ataque não tem ainda condições de sempre manter o time com muita vantagem no placar, né? Não é um ataque muito explosivo, embora o jogo corrido tenha funcionado muito bem. Mas é um bom sinal pro Panthers, eu acho que o time só precisa ser um pouco mais regular. Pro Vikings, acho que como o Michel disse, né, acho que essa questão do Wentz coloca a equipe como favorita, né, nessa conferência para ficar com a primeira posição. Talvez a defesa aí, né, acabou sendo um pouco cansada pelo jogo corrido dos Vikings, dos Panthers, mas geralmente é uma defesa muito regular. Eu acho que pro Vikings acho que tem que manter o mesmo estilo, não precisa nem ligar um sinal de alerta, né? É uma derrota que ia acabar acontecendo naturalmente. O Panthers briga por muita coisa ainda nesse ano. Então uma derrota normal. Acho que o Vikings tem que responder novamente na próxima partida já vencendo. Eu acredito que a equipe tem totais condições também. Acho que o Vikings briga forte ainda. Bom, dando sequência, semana 14 da NFL, vamos falar de um confronto que a gente esperava bastante, né? Um duelo entre as duas escolhas do draft aí nos últimos anos, né? De um lado o Jared Goff, do outro o Carson Wentz. Jogo entre Eagles e Rams, a gente sabia que ia ser um jogo muito equilibrado, entre dois ataques muito explosivos, né? E que entre duas equipes que ainda brigam por muita coisa nessa conferência. O jogo terminou com vitória dos Eagles ali no final, a equipe conseguiu bater o rival fora de casa no último quarto, mas com uma notícia muito ruim, né? O Carson Wentz, em uma jogada ali em que ele saiu do pocket para tentar pontuar, ele acabou sofrendo uma lesão muito séria, tá fora da temporada, né? Não volta mais em 2017, nem nos playoffs. E obviamente, né, apesar do Eagles ter confirmado ontem a divisão, acho que o gosto que ficou para a torcida é de bastante decepção. Daqui para frente o quarterback da equipe vai ser o Nick Foles, ele que já jogou nos Eagles, teve pelo menos uma boa temporada em Filadélfia, tanto que conseguiu lugar em outros times, inclusive no Rams, né, onde foi titular em alguns jogos, acabou não indo bem, voltou para o Eagles esse ano. E é um quarterback que ainda é jovem, né, teoricamente, se você comparar com outros reservas da NFL, mas obviamente, né, não tem aí nem metade, acho que, do talento e do futuro que o Carson Wentz tem. Então, apesar da vitória, uma vitória muito grande do Eagles, uma vitória muito importante, a gente tem que começar a pensar realmente nesse time para o futuro, né, para o futuro nessa temporada, que era um time que a gente colocava como o candidato ao Super Bowl, né? Sim. Por que não nessa conferência com o Carson Wentz jogando como MVP, mas que agora acho que muda totalmente o cenário. E do outro lado, né, o Rams, que perdeu aí uma chance de
né, ficar isolado, né, em termos de vitórias e derrotas nessa divisão, até porque o Seahawks perdeu, a gente vai falar daqui a pouco. E também uma derrota, né, contra um time muito forte. Eu acho que o que isso quer dizer também, né, pro Rams, que enfrentando essas equipes mais fortes acaba tendo um pouco de dificuldade, né? Eu acho que o Rams, se vencesse, ele ia ficar 2, né, na frente. Isso. E daí, basicamente, era muito difícil, né? Assim, perder 2 jogos. Praticamente definido. Praticamente definir. Agora ainda tá aberto, né? Até porque tem o confronto direto. Se o Seattle vencer, já automaticamente passa pelo desempate, né? Eu acho que, em primeiro lugar, sobre a lesão do Carson Wentz, eu até acho que o Nick Foles? né? Eu até acho que o Nick Foles, ele é um bom reserva, comparado com a maior parte dos times da NFL. Mas é claro que para um jogo de playoff ali, vai ser muito difícil, né? Você, por exemplo, você vai pegar ali um Panthers e Philadelphia. Você vai apostar no Philadelphia, mesmo que o time seja bom, sendo que o quarterback é o Nick Foles, né? É muito difícil. Então, se ele não vence nem do Panthers, vamos dizer assim, que é um dos piores, entre aspas, times desses candidatos aí pros playoffs, né, da NFC, imagine se pegar um Vikings, né? Até o próprio Rams, né, que são times que estão melhores hoje em dia, né? Então a temporada do Philadelphia é realmente muito difícil de longe. Não é impossível, né? Vamos ver o que esse quarterback faz também, mas é muito difícil, né? E sobre o jogo em si, Cara, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não concordo de jeito nenhum com a decisão do McAvoy. No final do jogo, faltava menos de 2 minutos e ele panteou a bola quando nas 3 descidas o Rams não conseguiu fazer nada. Eu até entendo a lógica no sentido de que ainda faltava um certo tempo, você ainda tinha tempos para pedir, então de repente se a tua defesa segura, você ia ter a bola de novo. Mas é difícil você pensar nessa lógica, né? Mesmo que tava ali naquela posição do campo, eu acho que a possibilidade de você conseguir virar o jogo entregando a bola com 2 minutos, né? Supondo que você ia ter a bola de volta com 30 segundos, ia ser muito pequeno. Então, mesmo que eu teria arriscado a 4ª descida ali, se não desse, eles iam começar ali logo, mas aí tudo bem, o jogo já estaria perdido. Da mesma forma que o jogo já ficou perdido quando eles fizeram o punch, né? E aí o Eagles acabou conseguindo algumas descidas e já era, né? Sim. E outra coisa que me irrita muito na NFL, e eu também não consigo entender, é por que quando um time tá perdendo e tem 2 segundos pra acabar o jogo, por que eles tentam essas jogadas idiotas e ficar passando pra trás? Nunca dá certo isso. Eu lembro de uma vez que isso deu certo, acho que se você pegar em 30 mil jogos, deve ter dado certo 3 vezes. Eu acho muito mais fácil você jogar uma Hail Mary e torcer pra, sei lá, de repente a bola pipoca na mão de um, sobra na mão de outro e acabou, do que isso. Eu não vejo nenhum sentido. Óbvio que eu não sou treinador, não sei de nada, né? Mas, assim, vendo de fora é o que eu penso. Vocês não acham isso? A questão do punch, no geral eu ia concordar com o técnico, né? Porque a questão de tempo, né? Podia a defesa segurar. Só que nesse caso eu concordo com você porque a defesa estava muito cansada. O Eagles teve 39 minutos de posse e o Rams 20. Então, né, não tem nenhuma defesa que consegue aguentar tanto tempo dentro de campo. Tanto é que no final não conseguiu segurar o Nick Foles, né? Então não conseguiu ganhar o jogo. Era uma oportunidade muito grande para o time, mas a defesa cansou demais mesmo, né, ela tendo nomes ali mais jovens, não tinha como aguentar. A questão do Foles, eu acho que ele pode fazer o time ser competitivo. Ele conhece o esquema, ele conhece o time, já está bem habituado. Óbvio que eu acho que não vai passar disso, né? Não vai passar disso, não vai ser o Carson Wentz, porque se o time ganhou ontem foi por causa do Wentz. Mesmo ele saindo, ele deixou uma vantagem muito grande ali, né? Ele foi um dos responsáveis a fazer esse time também a cansar. Mas eu acho que pelo menos competitivo esse time pode ser ainda. O jogo terrestre também funcionou bem, né? A gente viu de novo esse time correndo um pouco melhor com o Clement, com o Ajayi, né? E do outro lado também, né, o Gurley mostrando também, né, suas armas. De novo a defesa dos Eagles tendo um pequeno problema de novo contra o ataque terrestre. Os dois times foram muito bem na Red Zone, principalmente os Rams, chegando 4 vezes lá e marcaram as 4. Eu acho que nesse jogo foi mais uma questão de também o time ser jovem ainda, né? Tá se encaixando. Eu acho que se o time do Rams fosse um pouco mais experiente, teria ganho esse jogo, teria aproveitado essa oportunidade, né? Mas também é uma questão de... Foi normal perder esse jogo, né? Foi para um time que está no mesmo nível, um pouco maior. Eu acho que o time do Rams continua muito forte ali, deve ir para os playoffs.
E esse jogo contra o Seahawks vai ser um dos mais importantes dos Rams nos últimos anos. É o que vai definir a sua vida nos playoffs, ganhando a divisão ou não. Sim. Né? E para os Eagles fica essa incerteza, né? A gente não sabe o que vai acontecer sem o Wentz. É um time bastante competitivo, acho que essa defesa vai dar trabalho ainda muito para os adversários. Né? Eu acho que pela campanha dos Eagles deve ficar ali com a segunda vaga. Né? Tem que ver a questão do Saints também, se eles não vão ganhar todos os jogos, porque os Eagles ainda pegam os Cowboys. É verdade. Com a volta do Elliott, então pode ser um jogo muito interessante. E aí nos playoffs a gente vai ver como é que esse time vai funcionar, mas acho que briga por Super Bowl a gente acaba tirando os Eagles agora, né? Vai ser um time que vai brigar bastante, mas já está pensando em 2018. Mas foi um jogo muito interessante, foi um dos melhores da temporada, né? Muitos pontos, do jeito que a gente esperava. E os dois times aqui, um indo para os playoffs e o Rams brigando muito forte, né? Nosso amigo Caio, que foi o único a acertar o resultado, né? Apostou nos Jaguars. É verdade. O time acabou surpreendendo a gente pela forma como ganhou, né? Passou de 30 pontos, a gente imaginava que seria um jogo mais apertado. Defesa, né? Pensando que as defesas iam dominar. Primeiro tempo as defesas dominaram, porque foi 3-0 para os Jaguars, né? Podia ter sido 3-3, mas o nosso glorioso Blair Walsh errou mais um field goal. Mas ele continua em Seattle. Não, e essa hora eu tava assistindo o jogo pelo celular ainda, porque não tava passando em nenhum canal que eu pudesse ver na hora. E aí quando foi o field goal, eu falei, depois eu vou desligar aqui pra não gastar a minha internet. depois eu vejo no segundo tempo. Quando eu voltei tava 3-0 ainda, eu pensei que... E era um field goal de 38 yards, mas enfim, foi um jogo que nada deu certo pro Seahawks. Se contra os Eagles a concentração estava muito grande, a defesa jogou muito bem, o ataque também, não foi o que aconteceu aqui contra os Jaguars. A defesa principalmente decepcionou muito. Nenhum sec no jogo, um hit no Bortles. Ele estava 100% confortável. Foi um dos melhores jogos dele, né, na temporada, talvez na carreira dele. Não foi um jogo espetacular, ele marcou 2 touchdowns, não passou de 300 jardas, mas cuidou muito bem da bola, conseguiu achar seus recebedores, aproveitou que a secundária também não estava jogando muito bem, o Maxwell fez uma partida muito ruim. Os próprios recebedores que estavam sofrendo com drops nas últimas semanas não droparam. O Marquise Lee fez um grande jogo, recebeu muitas bolas interessantes. O Fournette também voltou a jogar muito bem, passou das 100 jardas. Né? A gente tinha falado como seria importante essa defesa parar o jogo terrestre dos Jaguars, né, para tentar limitar esse time, não aconteceu isso. O time de especialista dos Jaguars também é muito interessante de ver. Eles são muito ousados, né? Se eles não fazem um fake punch, fizeram um reverse, né? O jogador lançou a bola para trás para tentar enganar o time de especialistas. Eles conseguiram também um retorno muito grande chegando na red zone. Então ontem tudo funcionou para o time. E a defesa também jogou muito. Eu acho que nesse jogo, eu não sei, mas parece que o Seahawks subestimou o time dos Jaguars, principalmente a defesa. Você estava enfrentando a melhor defesa da NFL. Papo da gente comparar com a defesa dos Broncos e do Seahawks, né, 2015, 2013. E você ficar alongando bola toda hora nessa defesa não é a melhor tática. Por isso que o Russell Wilson foi interceptado 3 vezes. Né? Então, lógico, você também não tem que ficar jogando estilo Alex Smith, né? Passes de 2, 3 jardas também. Senão Uma de uma jarda. Exatamente. Mas também você não pode ficar lançando 20, 30, 40 jardas toda hora. Né? Ainda mais contra o Ramsey e o Boye, que fizeram um grande jogo de novo. Eu acho que a linha ofensiva do Seahawks não foi tão ruim, porque o Russell Wilson, lógico, pela mobilidade também foi sacado 2 vezes. Acho que fez ali um trabalho razoável. Mas com certeza foi uma derrota bastante decepcionante pela forma como foi. Time muito fora de foco. O Graham não teve uma recepção nesse jogo. Né? Aquela campanha final, o Jimmy Graham dropou, o Doug Baldwin tinha uma primeira descida fácil, ele quis sair para o campo, então estava tudo dando errado ali. E para os Jaguars é o terceiro melhor time da FC, é aquele jogo que a gente falava, precisa ganhar esses jogos grandes para mostrar que o time é bom, e mostrou que é. Então fica aí essa esperança para o time chegar forte nos playoffs, né? E também fica a pergunta, né? Se esse time do Jaguars tem condições de bater de frente contra os 2 principais da FC, que é o Steelers e o Patriots? Não, eu só ia pontuar algumas coisas rapidinho, assim, só pra responder essa pergunta.
Se o Blake Bortles jogasse assim sempre, eu acho que teria condições, porque a defesa é muito boa, a gente sabe disso. Sim. Mas não vai jogar, a gente sabe disso. A gente já cansou de ter jogo aí que a gente falava, nossa, esse jogo o Blake Bortles jogou bem. Se jogar assim sempre, o Jaguars é forte. Daí o próximo jogo eles vão lá e perdem do Arizona Cardinals. Então, não confio de jeito nenhum, mas acho que time pra isso teria, né? Sim. Sobre o jogo em si, pra mim, assim, pelo menos eu senti que foi muito mais realmente o Jacksonville conseguiu encaixar o seu jogo e conseguiu marcar o Seattle do que o Seattle propriamente diminuir, vamos dizer assim, o Jacksonville, sabe? Eu não acho que foi um tanto... Eu até concordo com você também, acho que não pode ficar alongando essas bolas, né? Mas... como eu disse, né, minha lógica para escolher o Jacksonville nesse jogo como vencedor foi que eu acho que o Wilson não ia conseguir resolver todos os jogos sozinho. E esse jogo, em alguns momentos, ele tentou resolver. Ele lançava bolas muito longas e não vai funcionar sempre, né? Infelizmente, não é assim que funciona. Por isso que a defesa, eu acho que o plano da defesa foi muito bom. Concordo até que podia, de repente, o Seattle podia ter escolhido algumas jogadas diferentes, né? Principalmente sabendo que a secundária do adversário é tão boa. Mas a gente já tinha visto o Seattle fazer isso antes, em outros jogos. Então a gente sabe que esse é o jogo de Seattle. Eles fazem isso contra todo mundo. Contra o Eagles, que encaixou, né? De um jeito, assim, até surpreendente. Mas... eu acho que vai ser difícil. Esse Jacksonville aí, provavelmente, ele vença o primeiro jogo ali no Wild Card, né? Depois vença, talvez, um segundo jogo, alguma coisa assim. Mas acho que mais que isso, contra Steelers ou Patriots, acho muito difícil. A gente tá vendo o Steelers vencer todos os jogos por um field goal de diferença, um detalhe ali, e geralmente o time perdendo, o time vai lá e vira. Esse jogo contra o Ravens foi um exemplo disso, né? O time parecia que tava tomando uma lavada, de repente foi lá e virou como se não fosse nada. Contra o Bengals foi a mesma coisa. E o Patriots a gente sabe já que é um time que também vence de todas as formas possíveis. Então eu não consigo imaginar o Jacksonville acordando num dia bom o suficiente para vencer esses dois times. Mas é um time bom, né? É interessante, tem futuro. Se o Blake Bortles fosse um pouco melhor, de repente se ele se tornar um pouco melhor, ou se eles fizerem algumas trocas o suficiente para arrumar esse ataque, aí sim a gente pode dizer que esse time vai bater de frente com os melhores. Eu acho que, respondendo a pergunta também, não acho que tem time para bater de frente, exatamente pela questão do quarterback, né? Porque eu acho que Steelers e Patriots ganham muito seus jogos ou se mantêm muito competitivos porque tem quarterbacks experientes e quarterbacks que sabem lidar com situações adversas. O Blake Bortles, geralmente, quando se encontra nessas situações, ele não vai bem. Acho que é o estilo dele. Então, nesse sentido, não acho que o Jaguars tem condições de vencer os Steelers e Patriots. Tem condições de fazer jogos equilibrados. Claro, já venceu os Steelers esse ano, né? Mas uma questão de playoffs, com os Steelers jogando melhor agora, eu acho que não. Eu acho que o destaque para Jacksonville dessa partida realmente é essa forma de vencer o jogo com o seu ataque, né? A equipe, a gente sabe que a defesa também foi muito importante, obviamente ela teve o seu papel, apesar de que no final do jogo ali o Seattle teve algumas jogadas interessantes, né? Voltando a ficar perto pelo menos de virar o jogo, né? De conseguir a vitória. Mas o ataque funcionou, principalmente, né? O que nem você falou, o Marquise Lee, o Cole... o Fournette, né, jogo corrido, finalmente voltou a funcionar. Então o Jaguars também é um daqueles times que tem que ser um pouco mais regular, porque talento tem. Então, se conseguir ser regular, vai ser pelo menos competitivo, porque não tem muita concorrência também nessa divisão. Na divisão, acho que é um time mais forte, né, no geral. O Titans acho que não chega nem perto. Mas na própria conferência, né, tirando os Steelers e Patriots, não acho que tem alguma grande competição ali. Talvez o Chargers agora é um time melhor. Mas, e do outro lado, o Seattle, né, de novo sendo o time irregular, ele encaixou um jogo tão legal contra o Eagles, né, um jogo que a gente não tinha visto de Seattle esse ano, e voltou a cometer muitos erros contra os Jacksonville, e eu acho que vem sendo o ano de Seattle, né, uma equipe que não consegue fazer 2 jogos muito bons, mas também não faz 2 jogos muito ruins, enfim, é um time muito irregular, e de novo perdeu a chance de passar o Rams, né, na rodada que o Rams perdeu, o Seattle perdeu. E agora de novo. Então, esse jeito irregular de jogar esse ano que tá matando o Seattle. Eu acho que a equipe ainda tem condições de chegar aos playoffs, é uma das favoritas nessa conferência, mas é uma derrota que Seattle, assim, tinha time para jogar mais. Tinha time para vencer o Jaguars lá. Por mais que o Jaguars seja muito competitivo em 2017. Mas Seattle, de novo, acho que perdeu também um pouco para si mesmo, né? Como você falou, acho que concordo um pouco, talvez tenha subestimado o rival e não tenha jogado... Você viu o nível de concentração, né, que jogou contra o Eagles e não conseguiu repetir ontem. E ali no final do jogo, né, jogadores expulsos, enfim. Seattle tem que colocar a cabeça no lugar, porque talento o time tem, mas nesse ano eu acho que o psicológico vem atrapalhando muito também. Vamos falar aí mais um jogo agora da AFC, né? Então o Oakland Raiders contra o Kansas City Chiefs, né? O Kansas City venceu a partida, né?
A gente apostou no Kansas City, essa vez a gente acertou finalmente, né? O time vinha aí de 6 derrotas seguidas, né? Pois é. 6 ou 5 derrotas seguidas? Cara, eu perdi as contas, viu? Era muita derrota seguida. Era muita derrota seguida. O Raiders é outro time que muito inconsistente, né? O Carr realmente não tá tendo um bom ano, né? Não tem nem como defender, 2 interceptações. Mas acho que do ponto de vista, assim, o Kansas City contou com uma boa atuação do Hunt, né? Finalmente, depois de muitas semanas aí, ele passou das 100 jardas, fez um touchdown. Interessante que o Alex Smith não jogou bem, né? Assim, não jogou mal também, mas não fez nada demais, né? Nem lançou touchdown, lançou interceptação de novo. Não lançou muitas jardas, mas mesmo assim o Kansas City conseguiu vencer. Acho que a defesa foi o suficiente para parar o Raiders, que realmente não funciona nem no ataque nem na defesa. Então, mesmo que o Kansas City estivesse mal ali, não esteja jogando bem também, o Raiders está ainda pior. Então, a vitória foi pro Kansas City. Acho que o ano do Raiders basicamente acabou, né? Ainda tem chance, matematicamente falando, mas muito improvável, né? Essa vitória passa pelo Hunt também, né? Quando o Hunt estava jogando muito bem, esse time estava jogando muito bem. Passou das 100 jardas, marcou a touchdown e o time conseguiu ganhar. Né, e o Raiders não conseguiu pontuar nos 3 períodos, né? Foi pontuar mais no final. Então mostra como esse ataque está muito anêmico, né? O Carr parece que regrediu tecnicamente. Parece estar no mesmo caso do Mariota. Então a gente pode começar a discutir sobre a questão do técnico, da coordenação ofensiva, que talvez não está conseguindo trabalhar muito bem esse ataque, que tem potencial, tem bons jogadores. Né? A gente não está falando de um ataque que é dos Browns, por exemplo. Né, ou do próprio 49ers, que por mais que esteja funcionando um pouco mais por causa do Jimmy Garoppolo, não tem peças ali que são de alto nível, né? Então é um time que tinha que estar funcionando mais. Né? O Lynch acabou marcando mais um touchdown, não foi um grande jogo dele, mas ele teve algumas corridas interessantes. Mas eu acho que o Chiefs conseguiu dominar porque é um time um pouco melhor, a defesa conseguiu pressionar mais o Carr, né? Muita gente está reclamando dessa linha ofensiva que também não está conseguindo proteger. Não era uma das melhores ano passado. Era uma das melhores, não mudou nada. Então o time conseguiu chegar no Carr, conseguiu pressionar, teve as interceptações também, né, que ajudaram muito o time dos Chiefs. O Alex Smith fez um jogo ok, não foi ruim, também não foi bom, né? Conseguiu alguns lances interessantes. Smith, né? Exatamente. Né? E pelo lado dos Raiders, eu acho que tem a chance matemática, mas na prática, para mim, já acabou. Né? Dentro dessa divisão, ele está um pouco atrás dos Chiefs, mesmo com a campanha irregular do time, e bem atrás dos Chargers, que para mim é o melhor time, que eu acho que vai levar essa divisão. Né? E o Chiefs tem um confronto agora muito importante contra os Chargers. É sábado, né? Exatamente, porque ganhando esse jogo, praticamente encaminha a divisão. Né, mas fica muito difícil imaginar esse time jogando esse futebol agora ganhando os Chargers. Então, essa divisão tá bem... não está definida ainda, né, mas pelo que a gente está vendo dos times, o Chargers está bem encaminhado. A gente não confia muito nos Chiefs, mesmo com essa vitória, né, não estamos jogando muito bem. E o Raiders com certeza entrou no grupo das decepções desse ano. Né? E a gente começa já a pensar em discussões sobre o técnico, quem vai ficar naquele time, questão do Carr também. Então, uma decepção muito grande dos Raiders, que a gente tinha colocado para brigar para o Super Bowl. Exato. Eu acho que o Chiefs não era um time tão bom quanto parecia no começo, mas também não era um time tão ruim quanto vinha jogando, para perder tantos jogos seguidos e daquela forma, né? Eu acho que o Andy Reid é um dos melhores treinadores da NFL e ele sempre fez um time no mínimo competitivo, e acho que a equipe não vinha sendo nem competitiva, não só dentro de campo, na parte técnica, mas acho que até na cabeça, né? Acho que o Chiefs perdeu um pouco aí acho que não sei se a equipe acabou achando que jogava mais do que sabia, enfim, perdeu 1 ou 2 partidas, acabou aí entrando num desespero, né? Acredito que o Chiefs, depois dessa vitória, talvez entre num rumo melhor. Mas acho o Chargers mais time, né? E eu acho que até o Chargers fica com a primeira posição da sua divisão. Mas é uma boa vitória em casa, né? A equipe dominou principalmente os 3 quartos, como o Michel falou, e precisava vencer. Deu uma resposta bacana. Eu acho que o Chiefs tem totais condições de ir para os playoffs. Mas do outro lado, né? O Raiders... É muito complicado a gente criticar essa diretoria e essa comissão técnica, porque foi basicamente esse mesmo grupo que trouxe de novo o Raiders para o mundo da NFL no ano passado, né? Para a parte positiva da NFL, que nos últimos anos o Raiders era um time meio que motivo de chacota. Mas não sei, talvez, como a gente falou nas últimas semanas, acho que o time subestimou a sua própria capacidade. Talvez poderia ter contratado melhor na defesa, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Não conseguiu. E independente do que aconteça, mesmo que o Raiders vá para os playoffs, né? Ainda tem condições matemáticas, eu acho que é uma decepção
total, né? Porque era pra essa equipe vencer essa divisão com sobras. E não foi isso que aconteceu. Então é uma pena, né? Porque o Derek Carr, eu até tinha colocado ele como possível um MVP dessa temporada. E vamos ver até que ponto a lesão dele Agora fez ele é candidato a ser futuro Comeback Player of the Year ano que vem, né? Exatamente. Vamos ver até que ponto teve a culpa da lesão, a culpa da falta de entrosamento com o ataque, a linha ofensiva, enfim, muita coisa vai ser discutida, né? Porque o Derek Carr, por mais que, obviamente, né, a gente não sabe ainda se ele é um quarterback elite da liga, é muito cedo. Mas ele não joga só isso. É impossível que ele jogue só isso, né? A gente sabe que ele tem talento. Então, eu acho que 2017 acabou pro Raiders e 2018 é um ano que começa com muitas perguntas lá em Oakland, né? Porque a equipe decepcionou muito. Eu acho que só pra finalizar sobre isso que você falou, o que eu vejo é que talvez eles acharam que eram melhores do que eles eram, né? Por isso que eles deixaram de se mexer, né? Aí às vezes você acha que o time tá bom, os outros times se reforçam, você não, você pensa, não, tá bom do jeito que tá. Não... Aquela história de time que tá ganhando não se muda, mas não é bem assim, a gente sabe que... Eu achei que foi um pouco isso também. Foi igual ano passado, o time tava ganhando seus jogos mesmo com a defesa não sendo boa, né? Eles acharam que não precisava reforçar. Então acontece isso, né? E agora vamos finalizar aí esse vídeo dos nossos destaques falando sobre a vitória, mais uma, né? Do Pittsburgh Steelers contra o Baltimore Ravens, né? Jogaço, um jogo muito doido também, na verdade, porque o Steelers começou ali, parecia... Eu achei que o Steelers ia detonar, daí de repente o Baltimore Ravens virou o jogo e virou muito, né? Não tava ganhando de 3 pontos, tava ganhando de 11, acho, né? 12 ali. E aí no finalzinho, novamente, né, aconteceu o que costuma acontecer nessa divisão, né? A gente até falou que o Ravens não é um time que costuma abrir as pernas, vamos dizer assim, pro Steelers, e de fato não é, mas dessa vez abriu, né? No final, no último quarto, o time não fez nada, não acertou absolutamente nada, nem a defesa funcionou, e o Big Ben, por mais que não esteja naquele ano, né, não tá tendo um ótimo ano, mas ele tá funcionando quando ele precisa jogar, né? A gente percebe que chega no final, ele acerta todos os passes. Óbvio que ele tem simplesmente o melhor receiver da liga para acertar os passes, mas, obviamente, ele precisa lançar bem para isso, né? E o Bell também não foi a melhor partida dele no ano, mas ele jogou ali, sempre ajudou o time, né, a fazer algumas boas jogadas. E o Steelers saiu com essa vitória de novo, né? Agora realmente vai ficar aí pra semana que vem, provavelmente, né? A decisão para esse primeiro lugar contra o Patriots. O Steelers tem a vantagem de jogar em casa, né? E o Ravens ainda tem chance de playoffs, né? Inclusive, atualmente ele tá atrás do Buffalo Bills, né? Em termos de desempate ali, mas o mesmo número de vitórias. Então, até o final do ano, se o time vencer ali, tem grande chance de acabar figurando. E a gente sabe que esse time é chato pra caramba nos playoffs também, né? Pois os Steelers de novo ganhando de virada, mostrando como esse time é forte, chegando no quarto período, como consegue ser decisivo. E é muito importante você ter um quarterback como o Big Ben, um receiver como o Antonio Brown e o Bell como running back, né? Você sabe que em qualquer momento esses jogadores podem decidir o jogo. Realmente o Big Ben não está tendo um grande ano, mas esse foi o jogo dele. Foi um dos melhores jogos do Big Ben nos últimos anos. O cara passou das 500 jardas, lançou 66 vezes. É o primeiro da história a passar 3 vezes das 500 jardas, né? Então, exatamente, então ele acertou muitas bolas boas pro Antonio Brown, lembrou o auge do Big Ben mesmo, né? E precisava dele aqui, porque o Ravens deixou ele no limite, além do limite, né? Parecia que um momento que o Steelers dessa vez não ia conseguir virar, porque o Ravens estava jogando muito bem, o ataque estava sendo explosivo, né? O Flacco estava cuidando bem da bola, lançando ali bolas interessantes, mas o Alex Collins sendo de novo a principal peça desse time, né? Um jogador que tem tudo para conseguir um grande contrato com o Ravens, parece que acharam seu running back, finalmente, né? Conseguiu destruir a defesa dos Steelers. Uma defesa que dormiu em alguns pontos ontem, né? Também sentiu a falta do Shazier, né? Muito, né? Ele é um líder dentro daquele time, não é só um grande jogador, né? É uma peça que meio que desmontou o time. Também sentiu a falta do Harden também, que é o cornerback que ajuda muito na secundária, o time também sentiu isso, né? O Wallace aparecendo bem ali em profundidade. Então, mesmo com a derrota, eu acho que é decepcionante pela forma como foi, e principalmente pela última campanha. O time estava correndo muito bem com a bola. E aí, em vez de você manejar bem o relógio, você lança. Então, e ainda mais no final, né? Quando o time está cansado, deixa o Alex Collins correr. Você consegue uma primeira descida e você mata o time do Steelers, né? Então aí você vê também como eles não conseguiam controlar esse relógio. Você não pode dar chance pro time dos Steelers assim,
né? Mas eu acho que tá, né, muito forte na briga dos playoffs. Eu acho que vai, porque a tabela do time também é relativamente tranquila. Vai pegar o Browns também como exemplo. Eu acho que esse time vai terminar com 10 vitórias, né? E aí fica mais tranquilo para ficar livre dos outros times, como o Bills e o Chargers, ou o Chiefs, né? E o Steelers mostrando que está tendo dificuldades na sua defesa, mas é um time muito forte, né? É um time muito forte que consegue virar seus jogos. O ataque funcionou muito bem, vamos ver como é que vai ser a defesa, principalmente contra os Patriots. Eles não podem cometer os mesmos erros, né? Porque por mais que o Ravens, o ataque tenha jogado bem, o ataque do Patriots é outro nível. Você vai pegar um time que não está correndo tão bem com a bola, mas lança muito melhor, né? Mas eu acho que vai ser um jogo bem mais difícil. Não acredito que o Steelers vai levar tantos pontos. Agora se vai ganhar o jogo já não sei, mas com certeza vai ser um dos melhores jogos da temporada. Eu acho que apesar da derrota, Baltimore mostrou que vem evoluindo na hora certa, né? E eu também acho que é um dos favoritos a conseguir essa segunda vaga nessa divisão, nos playoffs. O jogo corrido vem muito bem, o Collins é uma grata surpresa aí, acho que vai jogar por muitos anos nessa franquia. O Joe Flacco fez umas escolhas um pouco melhores ontem, né? Acho que explorou muito bem as deficiências dessa secundária dos Steelers, isso é um problema da equipe nos últimos anos. Vamos ver como eles vão lidar com o Tom Brady, ele é craque, né, em fazer isso com as secundárias que mostram alguma deficiência. Eu acho que ele vai procurar essas disputas que ontem deram certo pro Ravens, né. Teve ali o touchdown do Chris Moore, que é um recebedor que a gente nunca ouvia falar. Então mostra como essa secundária do Steelers é o ponto mais fraco do time, o Baltimore soube explorar e eu acredito que o Patriots vai fazer a mesma coisa. Não pode cometer os erros como o Sean Davis ontem, né? Exatamente, então assim, eu acho que o Steelers vai ser muito provado daqui pra frente, né? Eu acho que é uma equipe, continua sendo a segunda força dessa conferência, mas tem que melhorar muito pra pegar não só o Patriots agora, como pegar o Patriots também num possível duelo de playoffs, né? Aí depende muito onde vai ser o jogo também. Mas eu acho que o Baltimore mostrou coisas boas, né? Uma equipe que, apesar da defesa ter vacilado em alguns momentos, né? É uma equipe que eu acho que vai ser competitiva com quem enfrentar e eu acho que pode roubar uma vitória aí nos playoffs, né? Porque vai enfrentar provavelmente alguma equipe da divisão dos Jaguars e uma equipe da divisão ali dos Chiefs, talvez, né? Então eu acho que isso deve fazer jogos equilibrados. Mas a gente já sabia que ia ser um jogo bem equilibrado, né? Baltimore e Pittsburgh é sempre um jogo que, por mais que a campanha das equipes não mostre, é sempre um jogo muito equilibrado. E eu acho que Baltimore mostrou isso de novo. Para os Steelers, né? Acho que a gente tem que erguer os braços para o céu e agradecer por ter Big Ben, por ter o Brown e por ter o Bell, né? Principalmente o Brown. Ele é muito, muito decisivo. Não enfrentou uma secundária fácil de enfrentar. São bons jogadores ali. Tem jogadores novos também. E foi essencial na partida. Mas eu acho que Steelers, novamente, né? Me parece ser um time que tem ainda muito mais defeitos do que o Patriots. Então, vamos ver nesse duelo. Apesar de ser em Pittsburgh, eu, nesse momento, preciso ver mais essa equipe para vencer os Patriots. Eu acho que vai ser um duelo muito bacana. Eu acho que o Steelers vai querer mostrar muita coisa nessa partida, né? Vai querer mostrar que tem condições de vencer o Patriots agora e nos playoffs. Mas tem que melhorar bastante coisa. Eu acho que ninguém esperava esse sufoco que eles acabaram passando contra Baltimore, mesmo sendo um jogo de divisão contra um rival tão importante, né? E um destaque negativo para zebras, né? Nossa. Tá cada vez mais irritante ver. Foi complicado, né? Falta de interferência, eles têm que dar um jeito de dar uma padronizada nisso, né? Porque você vê lances que é muito mais nítido e não tem falta, e aí você vê lances que o cara às vezes toca no braço, uma coisa que acontece, né? E aí é uma falta de 30, 40 jardas que estraga o jogo, né? Isso aconteceu algumas vezes ontem, eu acho muito chato isso, mas faz parte também, né? E acho que foi isso aí, né? O nosso vídeo dos destaques. A gente agradece, como sempre, vocês assistirem, vocês comentarem, por favor. E a gente volta também para fazer aí o outro vídeo com as rapidinhas, né? Então, muito obrigado. Valeu!